Olá, galera. Meu nome é Alan, professor de Física, né? Vocês já conhecem. Basicamente, a nossa aula de hoje é para você, aluno vestibulando, né? Aluno de pré-vestibular. A gente está passando por um momento difícil. Vocês sabem muito bem que quem são os meus alunos, que eu gosto de ter contato, eu gosto de olhar para vocês, identificar se vocês estão entendendo, não estão entendendo. Eu quero estar junto com vocês, mas infelizmente, pelas circunstâncias, né, a saúde do nosso país, estamos, né, de quarentena nas nossas casas, mas como eu tenho comentado, falado com alguns dos meus alunos, é hora de nós aproveitarmos esse tempo para nós estudarmos. É isso que vai fazer a diferença na sua aprovação, né? Enfim, então vamos lá, que basicamente a aula de hoje é uma aula bonita. Para você aí que está se preparando, pessoal da CBMERG, Medicina, UERJ, basicamente um tópico que cai muito na prova da UERJ, cai muito mesmo. Todo ano cai uma questãozinha lá referente à eletrodinâmica. Por isso que nós fizemos o seguinte, né, pessoal, a equipe de Física do curso preparou uma aula especial, diferente, sobre eletrodinâmica. Adiantamos um pouco a matéria, um pouco mais à frente. Para quê, galera? Porque nós sabemos que é um tópico que é muito na prova de vocês da UERJ. Mas vamos lá, galera. Então, basicamente, quando você fala a parte de Física 3, vai falar bastante sobre cargas elétricas, prótons, elétrons, nêutrons, a interação entre elas, que é a força elétrica, que uma carga em torno da outra gera o que nós chamamos de campo elétrico. Tudo bem, beleza, nós sabemos isso. Vamos aprender juntos. Mas o que seria esse termo de eletrodinâmica? Qual é a proposta da eletrodinâmica? A proposta da eletrodinâmica é estudar os fenômenos, as ações dessas cargas elétricas que estão em movimento. E basicamente, senhores, a gente vai ficar, vocês vão muito observar os elétrons, porque os elétrons têm duas características. Primeiro, são chamados de partículas elementares, né, porque os prótons e os nêutrons não, porque nós sabemos, cientificamente nós sabemos qual a formação do próton e do nêutron, elétron não, então é chamado de partícula elementar. Segundo, o elétron é conhecido como cargas elétricas livres. Então, na química, você viu lá sobre os íons. Íons são átomos que podem perder ou ganhar elétrons. Então, você percebe o seguinte, galera, que quem se movimenta, quem pode se movimentar nesse momento, de uma região para outra, de um elemento para o outro, basicamente são os elétrons. Então, por isso que vocês vão pegar nos livros aí os elétrons, mas nós vamos um pouco mais à frente. Então, a eletrodinâmica vai falar justamente isso, sobre as interações que ocorrem com cargas elétricas em movimento. Elétron tem a ideia de cargas elétricas e dinâmica vem de força, e força basicamente movimento. E a primeira definição que nós vamos entender na aula de hoje é a definição de corrente elétrica. O que seria a ideia de corrente elétrica? Corrente elétrica é o seguinte, a gente pega aqui um pedaço de um fio, peguei um pedaço de um fio, tá aqui o fio. Tá aqui o fio, beleza. Nesse fio aqui, meus amigos, nós temos elétrons movimentando-se desordenadamente, cada um para um lado. Movimentação, elétrons, cada um para um lado. Vou pegar agora esse fio e vou conectar aos polos de uma bateria, ou de uma pilha. E quando eu pego uma pilha, quando eu pego uma bateria, nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo. E naturalmente, quando você ouve falar em bateria, bateria é um gerador. O que é um gerador? Gerador é aquele dispositivo que transforma qualquer tipo de energia, basicamente em energia elétrica. Então, já fica restrito aí. Então, beleza. Peguei esse fio, a qual eu tenho elétrons em movimento desordenado, e conecto aos polos de uma bateria, polo positivo ou negativo. Logo você vai reparar o seguinte, que esses elétrons, eles deixam de ter o movimento desordenado e passam a ter o movimento de uma forma bonita, coisa boa, o movimento ordenado. Olha aí, galera. Então, esses elétrons
vai em direção ao polo positivo, movimento ordenado, gerando o que nós chamamos de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons causado por uma DDP. O que é DDP? DDP, senhores, é chamado de diferença de potencial elétrico. Vocês vão ver aí com o nome popular, né? De tensão, voltagem. Então, basicamente isso. Vamos lá, galera. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês. O sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica tem dois sentidos. O sentido real e o sentido convencional. Então, vamos entender aí. Vamos falar do sentido, né? Vou botar assim. Ela tem um sentido real e o sentido convencional. Qual seria o sentido real da corrente elétrica? Basicamente o que vocês estão vendo aqui, ó, do polo negativo ao polo positivo, ou seja, negativo ao positivo, pela movimentação dos elétrons. Então, o sentido real é do polo negativo, o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo ao polo positivo. E o sentido convencional, é o que mais vocês vão encontrar nos livros, será do polo positivo ao polo negativo. Aí você fala, professor, beleza, eu entendi por que o sentido real é do negativo ao positivo, por causa dos elétrons. Mas eu não entendi por que o sentido convencional é do polo positivo ao polo negativo. Basicamente, galera, é por causa do campo elétrico. Porque lá na eletrodinâmica, quando você tem, vou pegar a ideia de duas placas. Uma placa carregada positivamente, e nós vamos ver isso também, mas já dá para lembrar, na época da escola alguns tiveram. Uma placa carregada positivamente e uma outra placa carregada negativamente. Em torno dessas placas aqui, nós vamos ter o campo elétrico. E esse campo elétrico, ele vai do polo positivo ao polo negativo. Aqui, ó. E ele é um campo elétrico uniforme. Então, o sentido convencional é obedecendo o sentido do campo elétrico, que vai do polo positivo ao polo negativo. Pergunta que já caiu no Enem. Coloca ali um fio, né, conectado aos terminais. Gera-se a corrente elétrica? Sim, beleza. Mas antes de ser gerada a corrente elétrica, essa corrente elétrica vem através disso aqui, ó, da DDP e do campo elétrico. Então, primeiro você tem a ação do campo elétrico, que é gerado entre os polos positivo e negativo, e depois você vai ter a corrente elétrica, que é o movimento, basicamente, de elétrons. Então, galera, quando a gente fala de corrente elétrica, beleza, falamos aí, nós temos os fenômenos da corrente elétrica. Tem vários, vamos falar de alguns mais principais. Então, quando nós falamos sobre... Vou botar aqui... Tá assim. Fenômenos da corrente elétrica. Que é muito em prova. Temos alguns. O primeiro fenômeno é o fenômeno fisiológico. O que é o fenômeno fisiológico? É o famoso choque elétrico mesmo, ou seja, é a passagem da corrente elétrica pelo corpo humano, efeito fisiológico. Segundo efeito é o efeito térmico. Mais à frente nós vamos ver que é chamado também de efeito Joule, que é quando essa corrente elétrica ela é convertida em energia térmica. Você tem um efeito luminoso, que é o que acontece com a lâmpada, que é quando você tem energia elétrica transformada em luz. Você tem um efeito químico,
que é o que ocorre com as baterias, que você tem alguma ação, alguma reação química ali, né, que está gerando corrente elétrica. Você tem um efeito eletromagnético, enfim. Mas esses aqui são os efeitos principais. Temos outros, mas são principais. Fisiológico, térmico, luminoso e químico. Galera, beleza. Como que nós podemos calcular a corrente elétrica? Primeiro, a corrente elétrica nós vamos basear nessa seguinte equação aqui. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Vamos por etapas, vamos entender. Quem é o I? Intensidade da corrente elétrica. A unidade de medida é a letra A, ampere. Tá bom? Não é à toa que vocês vão ver um dispositivo chamado de amperímetro. O que é um amperímetro? É o dispositivo elétrico que vai medir a intensidade da corrente elétrica. Quem é o ΔQ? Delta é variação e Q é quantidade de carga. Então, ΔQ significa quantidade de carga elétrica. E ΔT vem de tempo. Essa quantidade de carga elétrica, a unidade de medida é C. E esse C, alguns de vocês já devem ter se deparado, né, que a unidade de medida é chamada de Coulomb. Então, a intensidade da corrente elétrica, ampere. Quem é ampere? Coulomb por segundo. Tudo bem, ok. Muitas das vezes, senhores, se vocês vão encontrar esses prefixos aqui, ó. Claro que nós teremos mais, mas os prefixos mais utilizados: microampere, miliampere, nanoampere e picoampere. O que significa cada um deles? Esse micro é 10 a menos 6, esse mili é 10 a menos 3, o N, que é o nano, 10 a menos 9, e o P, que é o pico, 10 a menos 12. Se tem o giga, o tera, são os mais utilizados. Ponto importante que eu quero trazer para você na aula de hoje. Essa quantidade de carga elétrica, que é a letra Q, que a unidade de medida é Coulomb, ela tem uma equação também, senhores, que é ΔQ N vezes E. ΔQ é N vezes E. Esse E, meus amigos, o N é o número de elétrons. E esse E é a carga elementar. Esse E tem um valor fixo. É mais ou menos 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Então, cai muito em prova da seguinte maneira. Ele não forneceu o valor do ΔQ, mas sim forneceu o valor, por exemplo, perguntar o N, né, do N e do E. O N é o número de elétrons e o E é a carga elementar. Então, de uma forma bonita, eu posso pegar essas duas equações e chegar até essa aqui, que cai muito na prova de vocês, na prova da UERJ. E, no lugar do ΔQ, eu coloco N vezes E sobre ΔT. Cai muito. Beleza? Então, vamos lá. Foi claro de você conseguir entender qual é a proposta da eletrodinâmica, que é estudar cargas elétricas em movimento? Foi claro de você conseguir entender que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons causado por uma diferença de potencial, tensão, voltagem? Sentido real, negativo a positivo, convencional, do positivo ao negativo. Esse convencional obedece o movimento, né, o sentido do campo elétrico. De você entender o efeito fisiológico, que é o choque térmico, luminoso e químico, meus amigos. E o I? Quem é a quantidade de carga elétrica? Ou seja, o I é o quê? É a quantidade de carga elétrica que passa por uma região dividido pelo tempo. Olha só. Dorme não, galera. Vamos lá. Tem bastante coisa para hoje. Então, tem aqui um fio. Repetindo. Tenho meus elétrons em movimento ordenado. Epa, corrente elétrica aqui. Coisa boa. Show. Eu vou demarcar uma determinada região aqui desse fio. Vou demarcar uma região. A quantidade
de carga elétrica que passa nessa região em um certo intervalo de tempo é o I. Unidade de medida é o A, coulomb por segundo. Aqui está o uso dos nossos prefixos. E esse Q pode ser N vezes E. Então aqui, cai muito na prova. I, N vezes E, delta T. Tempo, N é o número de elétrons que ele fornece para a gente, e o E é a carga elementar. Só que eu quero pensar duas coisas com vocês. Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte, vai ter gráfico. Gráfico é sempre muito bom, né? O gráfico mostra muita coisa pra gente. O gráfico é o seguinte, vamos supor que você tenha, cai muito em prova, você tenha um gráfico I e T. Já dei essa dica para vocês em sala de aula. Então eu tenho um gráfico aqui, intensidade da corrente elétrica e tempo. Intensidade da corrente elétrica e tempo. Nesse gráfico aqui, meus amigos, vocês vão encontrar uma determinada figura, uma região. E a área da região, essa área delimitada dessa região, vai ser igual a quem? Quem vai ser? É só você pegar aquela ideia lá do que nós trabalhamos no início desse ano. Quando eu olho para essa equação, I, ΔQ sobre ΔT, se eu jogo ΔT para o outro lado, olha que eu terei, ó. ΔQ é igual a I vezes ΔT. Olha a dica que eu dei para vocês. Se eu tenho, então, um gráfico, intensidade da corrente e tempo, se eu calculo a área, eu sei quem? A igualdade, o ΔQ. Então, a área é ΔQ. Beleza. Então, eu vou dizer para você o seguinte. Se eu tenho um gráfico I e T, a área é numericamente igual à variação da carga elétrica. Questão que cai muito em prova de vocês e não vai ser diferente nesse ano. Vamos aprovar a galera aí da CBMER de Medicina, né? Pessoal que quer fazer física aí, pessoal animado. Dorme não, galera, tem bastante coisa para hoje ainda. Dorme não, hein? Só tá assistindo o vídeo em casa e tá a fim de dormir. Dorme não, hein? Então aqui eu vou pegar a ideia de um gráfico, tá? Do gráfico IT, né? Mesma colocação. Beleza. Tá aqui, ó, né? 5. Então valor bem corrente aqui. Tá aqui. Então aqui eu sei o seguinte, que entre 0 e 5 segundos, a minha corrente elétrica, ela foi de 0 a 10. E de 5 a 10 segundos, ela foi de 10 até 0. Então, de 0 a 5, ela varia, ela aumenta. E de 5 até 10, ela diminui. Olhei para o gráfico. Sabe o que eu posso fazer, meus senhores? Identificar a quantidade de carga elétrica entre 0 e 10 segundos. Como? De que forma? De que maneira? Identificando, colocando ali, né, a fórmula. Posso? Pode. Pode não. Por que não pode, galera? Porque aqui é uma figura geométrica. Calculo a área. Se eu sei a área, eu sei o ΔQ. Então, beleza. Olhei, observei aqui, eu tenho um triângulo. Vamos calcular a área dele? Vamos lá. A área do triângulo é ΔQ. Base vezes altura sobre 2. A base aqui, meus amigos, de 0 a 10. Então, a base é 10 e a altura vale 10. Então, ó. Então, aqui vai dar 150 unidade de medida de quantidade de carga elétrica. Coulomb. Fechou. Calculei o ΔQ. Sabe o que eu poderia calcular também? O número de elétrons. Eu posso calcular o número de elétrons que passa nessa região. Por quê, senhores? Porque eu sei que ΔQ é N vezes E. Olha o que eu poderia fazer, então. ΔQ é N vezes E.
No lugar do ΔQ, colocaria o 50. O N é o número de elétrons que passa nessa região do fio. E o E é a carga elementar, 1,6. Então, o N ficaria aqui, né? 50 dividido por... Beleza. Calculo o número de elétrons. Sabe que eu poderia também fazer um pouco mais além? Calcular a intensidade da corrente elétrica entre 0 e 10. Professor, posso calcular? Pode, sem problemas. Como que eu poderia calcular, então? Ó, calculei o ΔQ, posso calcular o N e posso calcular também, meus amigos, o I entre 0 e 10. Porque nós sabemos que a intensidade da corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT. Então, ó, I, o ΔQ entre 0 e 10, nós sabemos que é 50. E o ΔT de 0 a 10, 10 segundos, né? O tempo é de 0 a 10. Então, a intensidade da corrente elétrica média aqui, ó, 5 amperes. Então, o que eu quero que vocês observem, senhores, galera, que no gráfico eu posso ter várias coisas. Se eu calcular a área, descubro o ΔQ. Se eu tenho o valor do ΔQ, descubro o valor de N. Se eu tenho o valor de N de ΔQ, posso descobrir o valor de I. Então, muito importante, tá bom? Beleza? E através desse gráfico também, nós vamos falar em dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica contínua e alternada. Aí a pergunta é, o que seria a ideia da corrente elétrica contínua? E é muito bonito, hein? Tá aqui. Então, beleza, vamos lá. Eu tenho aqui a corrente elétrica sendo ela contínua e a corrente elétrica sendo alternada. Quando eu colocar o gráfico, já dá para você entender a diferença entre as duas. Então, vamos lá, ó. Eu tenho um gráfico aqui, I e T. Eu tenho um gráfico aqui, I e T. Como que seria o gráfico da corrente contínua? Ó, aqui, ó. Qual é a característica da corrente contínua, então? Mesmo valor de I, né? O tempo pode mudar, mas o valor da intensidade da corrente elétrica é constante. Segundo detalhe, o meu elétron tem o mesmo sentido. O sentido não varia. Cai na prova a nível teórico. Então, aqui, olhei para o gráfico, meus amigos, já entendi o seguinte. Duas coisas. I constante. A corrente elétrica não varia. Segundo detalhe, elétrons no mesmo sentido. Vou botar assim, o sentido do elétron não varia. Então, ó, sentido... Dois elétrons não variam. Melhor, não varia, né? O sentido do elétron não varia. Já a corrente alternada, eu fazendo um gráfico, já dá para você entender a ideia. Aqui, ó. Olha a corrente elétrica alternada. Eu já vou perceber o quê? Duas coisas. É o inverso. Aqui o I varia. Se o I varia, galera, a minha corrente elétrica, ou melhor, o sentido do elétron também varia. Então, ó. Sentido do elétron, do movimento, né? O sentido do movimento do elétron varia. E aí um exemplozinho clássico é o seguinte. Quando a gente fala do motor de automóvel, né? Dos carros aí, é basicamente move-se com um sentido, ou melhor, com corrente alternada. Só que o exemplo clássico de corrente contínua é a bateria, pilha, né? Então tá bom. Para você, né, acionar o carro, você usa a bateria, que funciona com corrente contínua. Mas para esse meu veículo, né, para esse meu automóvel,
ele conseguir se locomover, o motor, basicamente é a corrente alternada. Então, poxa, tem um determinado instrumento ali que uma das funções dele é isso, transformar a corrente contínua em alternada, e é basicamente o alternador. Vale também vocês, durante esse período, vocês podem estar vendo um filme na internet que é muito bom, que fala sobre a história do Nikola Tesla e Thomas Edison. Né, o questionamento entre corrente contínua e corrente alternada. Quem estava certo? Para você ter mais ou menos ideia, já estou fazendo um spoiler do filme, Thomas Edison, em determinados momentos, ele pegava determinados animais e eletrocutava em praça pública, para mostrar às pessoas que mexer com eletricidade é algo perigoso, né? Só quem era especialista poderia mexer, né? Poderia mexer e ter essa questão da eletricidade. Então vejam que é um filme muito bom sobre corrente elétrica, dá para trabalhar questões históricas, questões sociais, questões políticas, que você sabe que a proposta do vestibular é essa mesmo, é agrupar várias disciplinas, várias visões em uma única questão. Continuando, galera. Então, essa parte inicial de corrente elétrica nós fechamos, mas basicamente a aula de hoje tem um tema muito importante, que são os meus resistores. Vocês observaram e vocês viram que no efeito fisiológico, ou melhor, no efeito da corrente elétrica, vocês observaram que no efeito da corrente elétrica eu coloquei ali o efeito térmico, que é basicamente, né, você pegar a corrente elétrica e transformar em calor. Então, quando eu penso nisso, eu penso logo em quê? Chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, prancha de cabelo, a própria lâmpada, que é a lâmpada antiga, lâmpada de incandescente, vamos falar daqui a pouco a diferença entre as três. Você percebe ali que você tem corrente elétrica transformada em corrente, ou melhor, em energia térmica, né? Energia elétrica, energia térmica. Quem faz isso? Quem é o dispositivo? Qual é a função dele? É basicamente esse dispositivo brilhante chamado de resistor elétrico. Então, o resistor elétrico é justamente isso. A proposta dele é converter a energia elétrica em energia térmica. A ideia é converter corrente elétrica em calor. Isso ele faz, tá bom? E quando ele fala de resistor, então, e basicamente isso aqui, meus amigos, é um efeito muito visto e muito falado, que é o efeito Joule. Cai muito na prova. O nome, efeito Joule, conversão da corrente elétrica em calor. Vamos lá, senhores. Dorme não. Vamos lá, vamos adiante. Tem bastante coisa hoje ainda. Temos o símbolo, né? O símbolo para resistência. Símbolos para resistor. São esses símbolos aqui, ó. É o mais comum. Símbolo aqui. E o outro símbolo que vocês vão ver muito em livros, ó. Esse aqui, ó. Então, são esses dois símbolos para o resistor, tá? Sendo que o resistor, ele tem essa letra aqui, ó. Meus amigos, essa letra é chamada de resistência elétrica. A unidade de medida da resistência elétrica é essa letra aqui, ó. Ohm. Ohm. Mas a pergunta é a seguinte: para que o resistor faz isso? Para que um circuito elétrico você tem resistor? E por que ele transforma corrente elétrica em calor? Da seguinte forma, vou pegar um resistor e colocar ele em tamanho maior, grande, master. Tá aqui o meu resistor. Botei ele tamanho master, coisa boa. Isso aqui é magnífico. Tá aqui meu resistor. Tá aqui meu resistor. Eu tenho os elétrons, ou melhor, elétron, partícula, eu tenho os elétrons.
desse resistor, aqui os elétrons estão em movimento desordenado, dá um para um lado. E nós sabemos que corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então aqui eu tenho elétrons. O que eu coloquei em vermelho aqui, meus amigos? O que eu coloquei em vermelho aqui, meus amigos, é o seguinte. Vermelho são os elétrons da corrente elétrica. Em preto são os elétrons do meu resistor. Mas no momento que esses elétrons da corrente elétrica passam pelo resistor, acabam tendo colisão. E quando você tem colisão, essa colisão fica intensa, quando você tem colisão dessas partículas, você acaba gerando o quê? Calor. Então o resistor, ele transforma a energia elétrica em calor, por quê? Através da colisão de partículas da corrente elétrica com as partículas do meu resistor. E aí, qual é a função do resistor em um circuito? É só para isso? Não, galera. Até para proteger o circuito elétrico. Porque se você pega uma bateria e você liga diretamente a uma lâmpada sem ter um resistor, você faz com que ocorra até o que nós chamamos de curto-circuito, alta movimentação de elétrons. Se você tem alta movimentação de elétrons, você produz muito calor. Então, basicamente, o resistor é para fazer com que parte da energia elétrica seja perdida. Então, por isso que nós vamos entender, quero mostrar para vocês, né, só fazer uma pequena lembrança, em mecânica, na mecânica e na física térmica nós falamos que nós temos 3 tipos de energia ou 3 tipos de potência. A potência que é utilizada, potência que é dissipada e potência que é né, a potência total, utilizada e dissipada. Pega o exemplo clássico do seu carregador de celular. Você bota na tomada, liga lá no seu celular. Você tem a potência total, que é o que ele absorve. Você bota a mão nele, ele está quente, porque parte da potência que ele absorveu, ele está perdendo em forma de calor. E outra parte ele manda para o seu celular. Isso o resistor faz. Ele faz com que parte da potência ou parte da energia gerada seja perdida em forma de quê? Calor. Só que é importante, senhores, que quando eu falo sobre resistor elétrico, nós temos as leis de Ohm. Essas leis são maravilhosas. A primeira lei de Ohm, ela vai dizer o seguinte pra gente. É a famosa equação do U é igual a R vezes I. Ou seja, é a equação que relaciona resistência elétrica com corrente elétrica. Aqui, ó. U é igual a R vezes I. E eu posso também dizer para você o seguinte. Que R é igual a U sobre I. Opa! Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Então, ou seja, se eu tenho uma maior resistência elétrica, eu tenho menor intensidade da corrente elétrica. Se eu tenho menor valor para a resistência elétrica, eu tenho maior valor para a corrente elétrica. Então, fechou. A resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Um detalhe. A resistência elétrica, a unidade de medida que nós vimos aqui em cima é Ohm. A intensidade da corrente elétrica, a unidade de medida que nós vimos aqui em cima, ou melhor, anteriormente aqui, é A. E a DDP? Qual é a unidade de medida da DDP? Da tensão? Essa letra aqui. O que significa o V? O V vem de volts. Em homenagem a Alexandre Volta. Então, foi claro de você conseguir entender qual é a função do resistor elétrico? Que basicamente eu falo do efeito Joule.
os meus símbolos, senhores. A resistência elétrica, unidade de medida. Como que esse resistor produz calor? É através da colisão dos elétrons. Primeira lei de Ohm, o R vezes I. Também a forma do quem vê ri. Você pode substituir esse cara por V, né? Então quem vê ri também pode ser. Só que aí, quando eu olho para essa equação, tem uma questão que cai muito em prova. Não vamos dormir, não? Não dorme assistindo o vídeo, não, que tem bastante coisa aí, galera. Quando você pega essa equação aqui, a gente vai falar de dois gráficos. Vou botar o gráfico o I, fazer ele duas vezes. Nesse gráfico aqui, vou botar alguns valores. Vou botar assim, botar assim, 5 e 10. Botar aqui, 22, ótimo. 20 e 10. Vou colocar aqui, 30, 15. 2, beleza. Aqui, senhores, eu quero mostrar um detalhe para vocês. Seguinte, que eu tenho V, né, volts, o ampere. Eu vou perceber o seguinte, vamos tentar calcular em cada ponto o valor da resistência elétrica. Lembrando que resistência elétrica é U sobre I. Então vamos calcular aqui. Vou calcular 3 vezes. 10 sobre 5. De novo, 20 sobre 10. De novo, 30 sobre 15. Vamos ver quanto é que dá o valor dos 3? Aqui, 10. Opa, vou botar aqui 5, botei 2. Então, 10 sobre 5 deu 2. 20 sobre 10 deu 2. E 30 sobre 15 deu 2. O que eu quero dizer para você aqui? Que muda o valor da DDP, muda o valor da corrente elétrica, mas a resistência é constante. Muda o valor da intensidade da corrente elétrica, muda o valor da DDP, mas não muda o valor de R. Então, isso aqui é um exemplo claro, sabe de quê? De um resistor ôhmico, que vai ser uma reta. Então, o que é um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico é aquele, né, você vai ver no gráfico, a qual o valor da corrente elétrica, ela varia proporcionalmente o valor da DDP. E quando eu calculo a resistência elétrica, os valores são basicamente iguais. E aqui é na prova da seguinte maneira. Ele pode pedir para você calcular o U quando tem um valor de I. Também pode, mas vamos ver daqui a pouquinho no exemplo. Então, eu tenho um resistor ôhmico e eu tenho outro resistor, que é o resistor não ôhmico. Pouco vocês vão encontrar na prova de vocês. É mais a figura. O resistor não ôhmico vai ser esse gráfico aqui, Ou seja, vai chegar uma determinada hora que muda o valor do I, mas a DDP vai ser necessariamente a mesma. Então, o gráfico é diferente. Resistor ôhmico e resistor não ôhmico. Mas, como que vem a questão de um resistor ôhmico? Senhores, não é difícil. No material de exercício de vocês, tem uma questão que envolve resistor ôhmico, que é basicamente o seguinte. Vou pegar aqui um exemplozinho clássico que cai toda a prova. Que é o seguinte, vou botar aqui, exemplo 1. Exemplo 1. Aqui, o tensão volts e intensidade da corrente elétrica. Vou colocar aqui que é uma reta crescente, né? Vocês sabem que é uma reta crescente. Botar os mesmos valores, valores parecidos aqui. 5, 10, e eu quero calcular aqui, I1
Aqui eu vou botar um valor assim, 15 e o 1, vou botar assim, o 2, quando o valor aqui corresponde botar assim, a 50, um valor bem alto. Esse gráfico aqui, senhores, é um gráfico de um resistor ômico. Olha a reta, observem bem a reta. Então, qual é o meu objetivo com vocês, então, nessa noite? É identificar dois valores. Primeiro, o valor da corrente 1 e o valor da DDP 2. Então, basicamente, vou usar a equação do U igual a R vezes I. Só que eu vou usar várias vezes. Mas primeiro, com calma, vou calcular o valor da resistência elétrica. Resistência é U sobre I. Então, ó, R é U sobre I. O U, 10, quando I vale 5. Pronto, de novo, já sei que a resistência é 2 amperes. Com a resistência 2 amperes, e nós sabemos que no resistor, ele sendo ômico, a resistência ela é constante. Então, eu vou pegar esse valor de R e farei a equação duas vezes. Quando o I, né, para achar o valor de 1, para achar o valor de 2. Então, vamos lá. Achar o valor de 1. Quero achar a corrente 1. U R vezes I. Corrente 1, quando a tensão vale 15. Então, no lugar do U, 15. O R, 2. E o I1, eu quero achar. I1 aqui, ó, simples, ó. 15 sobre 2, 7,5. Pronto. Então, já sei o seguinte, que quando a minha tensão vale 15, a minha corrente elétrica 1 é igual a 7,5. Vamos de novo. O 2, U R vezes I. No lugar o 2 eu quero descobrir. A resistência eu sei que é 2. E o valor da corrente elétrica aqui, meus amigos? 5. Então, o 2 vai ser igual a 100 volts. Então, ou seja, quando a minha corrente elétrica é 50, a minha DDP é 100. Quando a corrente elétrica é 7,5, a minha DDP é 15. Quando a corrente elétrica é 5, a DDP é 10. E a resistência vai ser constante. Foi claro até aí, meus amigos? Foi claro? Só que eu preciso comentar o seguinte. 2 pontos com vocês. Primeiro, a segunda lei de Ohm, que é muito importante, e o cálculo da potência elétrica. Então, vamos lá. Então, lembrando, primeira lei, U R vezes I. Segunda lei de Ohm, ela é muito boa. A segunda lei de Ohm, ela é chamada de lei da resistividade. Por que ela é chamada de lei da resistividade? É porque ela agora vai mostrar para a gente o seguinte, que um fio qualquer, ele vai ter uma resistência. Ele vai ter uma resistência elétrica. Mas a resistência depende de quê? Aí agora, a resistência elétrica depende de 3 fatores, 3 grandezas. Cai muito em prova. Comprimento, espessura, área e o tipo de material que é feito. Está aqui a equação. Essa letra aqui é uma letra Rho, que representa a resistividade. Esse L é o comprimento e A é a área. Então, vamos voltar para a gente entender. Ó. O L vai ser o comprimento do fio.
A gente pode trabalhar em metro, tanto vale. O A, vou botar aqui, unidade de metro mesmo, tá? O A vai ser a área da seção, né? Ou seja, a grossura desse fio, a espessura dele. E esse cara aqui, essa letra aqui que é o Rho, é a minha resistividade. Resistividade do material, que é Ohm vezes metro. Então, olhando para aquela equação, meus amigos, vou pegar um exemplo clássico que aconteceu na minha casa. Eu tinha que fazer uma instalação elétrica, né? Então, da caixa de disjuntor da minha residência até o relógio, né, relógio de luz, são cerca de 50 metros. Então, eu pedi para o eletricista, ele me pediu o fio de 8 milímetros, beleza. Pegou o fio de 8 milímetros, passou, fez a instalação, pediu para eu poder ligar, né, dispositivo da minha casa, geladeira, para ver. Quando eu liguei, eu observei o seguinte, que o fio estava esquentando. Galera, eu não pude pegar a minha casa e botar mais próximo. Mas qual é a solução que eu fiz? Qual foi a minha solução? Aumentar a área. Ou seja, eu deixei o fio de 8 milímetros de lado, passei a usar um fio de 10 milímetros. E aí diminuiu a resistência. Então eu vou mostrar para você o seguinte, galera, que essa resistência, e eu acho bonito isso de cair na prova, ela é proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior a resistência, maior a produção de calor. Ela é inversamente proporcional à área. Então, quanto maior for a área, menor a resistência. Então, um fio de 6 milímetros aquece mais do que um fio de 10 milímetros, né? Teoricamente, dependendo do circuito elétrico. E a resistência, ela é proporcional à nossa constante de resistividade. E essa constante aqui depende de material para material. Por isso que um dos fios mais elegantes, né, a serem trabalhados basicamente é o ouro. Por isso que tem alguns elementos eletrônicos, alguns elementos da informática, que são o quê? Banhados a ouro. E aí eu quero afirmar um pouco mais adiante com vocês. Dependendo da questão, ele peça para você calcular a área. Principalmente a galera que vai fazer concurso aí específica da UERJ. E basicamente essa aqui vai ser a área do círculo, πr ao quadrado, tá? Pode ser que ele te dê, fale que é um fio quadrado, mas isso é algo pouco provável, tá? Se pedir para calcular a área, basicamente a área era do círculo πr ao quadrado. Então foi claro de você entender a segunda lei, que fala que o fio, a resistência depende do comprimento da área da resistividade? Pessoal, última grandeza, muito importante, que cai muito na prova, chamada de potência elétrica. Então vocês viram em mecânica, ou vão ver em mecânica, a potência mecânica. Em física térmica, potência térmica, e comigo então potência elétrica. Rapidamente, nós podemos calcular a potência elétrica, tanto que vocês vão ver em algumas questões, potência elétrica dissipada no resistor, dissipada pelo resistor. Essa potência elétrica, ela tem três equações. Potência, U vezes I, famosa fórmula do π, potência U ao quadrado sobre R, e potência igual a R I ao quadrado. Então aqui, meus amigos, são as três equações da potência elétrica dissipada pelo resistor. Potência U vezes I, potência U ao quadrado sobre R e potência R vezes I ao quadrado. O último detalhe, a unidade de medida de potência é basicamente watts. E aí, vocês vão reparar também que relacionado à potência, por último, não posso sair daqui se não falar sobre essa última grandeza,
que é energia, galera? Próxima aula vai ser bacana. A energia elétrica. A energia elétrica é o seguinte, na sua casa, né, tem lá um aparelho, né, mas qual seria a energia elétrica consumida por esse aparelho? Depende de quê? De duas coisas. Depende da potência e depende do tempo que esse aparelho fica ligado. Só para fazer um atenuante, então, que cai muito em prova, eu tenho um ar-condicionado na minha residência. Tenho dois. Um com uma tensão de 110 volts e outro com a tensão de 220 volts. Sprinter. Isso é normal, né? Beleza. Qual que tende a ser mais econômico? O de 110 ou o de 220? Vamos entender o porquê mais à frente. Mas o de 220 tende a ser mais econômico do que o de 110. Então, galera, energia é isso, potência e tempo. Só que essa energia nós vamos utilizar muito em quilowatts-hora. Quando você está na sua conta de luz, pega a sua conta de luz, quando vocês abrirem, pegue na sua casa aí, vem escrito assim, consumo médio, quilowatts-hora, 200, 198. 1 kWh, 80 centavos. Total, X. E esse kWh é a energia consumida. E aí, eu vou pegar exemplo de 3 lâmpadas. Incandescente, fluorescente e lâmpada de LED. Comprei uma lâmpada incandescente, lâmpada antiga, lâmpada que esquenta, botei na minha casa. Potência dela é 60 watts. Está consumindo energia, beleza. No outro ambiente, coloco uma lâmpada fluorescente, que tem a mesma equivalência da lâmpada de 60, mas vai ser menor a potência. Vai ser ali cerca de 20 watts, botei ali. E no outro cômodo, coloquei uma lâmpada com a mesma luminosidade das demais, a do fluorescente e a incandescente, tem uma lâmpada de LED, 5 watts. Galera, basicamente, a lâmpada de LED, ela vai consumir, por ela ter menor potência, ela vai ter menos consumo de energia elétrica. Então, posso dizer o seguinte, poxa, mas qual a diferença entre as três? Energia perdida, porque a potência, a lâmpada incandescente, a palavra encandecer é o seguinte, você pega um metal, bota no fogo, ele muda de cor, ele incandesce. Por isso que o nome da lâmpada é lâmpada incandescente, que é a lâmpada antiga, que tem um filamento de tungstênio. Beleza, você botou lá. Você tenta botar a mão quando ela está acionada há muito tempo, ela está quente, porque parte da energia produzida está sendo perdida. A lâmpada de LED não, meus amigos. A lâmpada de LED, ela é uma lâmpada chamada de lâmpada fria. LED significa diodo emissor de luz. E aí, ela até vai ter a mesma luminosidade da outra. Porém, por ela ter uma potência menor, ela tem um consumo menor de energia elétrica. Então, foi claro de você conseguir entender, durante essa nossa aula, mesmo afastado, né, mais próximo ao mesmo tempo, de que eletrodinâmica fala sobre corrente elétrica, cálculo da corrente elétrica e a primeira grandeza, que é o resistor, converte em corrente elétrica em calor. Entendeu, galera, a ideia da primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Lei da resistitividade, né? R é igual a resistência, comprimento sobre área. Potência elétrica, que é muito em prova. Então, assim, sei que é um momento, repetindo, é um momento difícil, a gente fica triste também, que vocês sabem que eu gosto de ter contato com todos os meus alunos, eu gosto de sentir, eu gosto de olhar para vocês, perceber se está entendendo, se não está entendendo, né? Mas, infelizmente, repetindo, né, por questões da saúde, né, para essa doença aí, a gente está um pouco afastado. Vamos estudar, galera. Eu quero chegar aqui, desejo muito, final do ano que vem, tem muita aprovação. Vocês sabem que falar de universidade, para mim, é sempre muito gostoso. É um local que eu amo, adoro estar na universidade,
né? A UF também está fechada, né? Então falar de universidade para mim é sempre muito bom. Então espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês estudem bastante, aproveitem toda a oportunidade que vocês tiverem. Pode entrar em contato comigo, tem aquele período que vocês terão, né? Você vai ter aquele contato durante a aula, né? Então vocês podem entrar em contato comigo, tirem as dúvidas, tem a lista de exercícios para fazer, tem questões de fácil resolução, média resolução e difícil. Mas eu deixei que a mente de vocês conseguem, vai dar para fazer. E aí, comente, né? Coloque o seu nome lá nos comentários. E é só isso, galera. Um grande abraço para vocês e até a próxima.